noite. Meu entrevistado de hoje. Vou logo dando spoiler, gente. É meu xodó, eu vi nascer. É um cara super jovem, super talentoso. E ele vem de uma família de artistas. O pai dele, Paulino Aversa, é um dos grandes artistas de Brasília. O avô dele, Salvador, também era um cara assim, um galerista, um cara que tinha várias obras incríveis, um cara que participou do modernismo, que conhecia todo mundo, referência. O bisavô foi músico da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Enfim, é um cara que realmente já nasceu respirando arte, não poderia ter sido diferente a trajetória dele. A gente fala que ele nasceu assim, convivendo na casa dele, Burle Marx, Atos Bulcão, todo mundo. Bom, enfim, é um grande prazer receber hoje aqui no Amei, Antônio Aversa. Bem-vindo, querido. Obrigado, Maria, obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito bom. Primeiro, para começar, eu quero que você fale um pouco do seu dom de escolher, de fazer curadoria. Você recentemente fez uma exposição que eu fiquei impressionadíssima. Você escolheu a dedo as obras mais incríveis da coleção do seu avô, Salvador. Foi. Fala um pouco disso pra gente. Assim, esse dom eu acho que eu devo muito a ele, ao meu pai, ao meu avô, por ter convivido desde a infância com os trabalhos desses grandes mestres, que já não estão mais aqui, como Tarsila, Di Cavalcanti, Burle Marx, que era um grande amigo dele, o Atos, e ter crescido no ateliê de um artista, que é o meu pai. Então eu pude acompanhar o trabalho dos grandes mestres e ter meu pai, que é um grande mestre da arte, mas conhecer o processo criativo, como funciona a mente de um artista. E assim eu fui me familiarizando com essa escolha, com esse olhar, com o estilo de cada artista, com o que cada artista representa. E essa exposição foi uma homenagem ao meu avô, né? A gente escolheu os trabalhos que ele mais gostava, que mais representavam o que ele idealizava, os artistas que ele mais gostava. Então, tinha de Burle Marx, que era um grande amigo dele, peças do Oscar Niemeyer, Krasberg, Tarsila, que era uma artista que ele tinha uma admiração enorme, Bianchetti, que é o primeiro artista de Brasília em tese, obras do meu pai. Então foi uma homenagem a ele, assim, o olhar, tanto que o nome da exposição era Salvador Aversa, o olhar de um colecionador, era como ele olhava, né, o que o olhar dele passava, o que ele via, né, o que ele gostava realmente, de fato. E aí, claro que dentro disso, tiveram artistas com valor que viraram os maiores. Milionários, vamos dizer assim, com obras gigantescas. O Tarsila, gente. Quanto, por exemplo, já vamos entrar no empreendedorismo, né? Uma grande obra de arte de um grande desses nomes, vale quanto, mais ou menos? Hoje um óleo sobre tela da Tarsila está avaliado em torno de 50 a 100 milhões de reais. Caraca! 50 a 100 milhões de reais. É a artista mais cara hoje da América Latina. Vou ter que aplaudir a Tarsila. Que maravilha, gente. Que espetáculo. Ai, Antônio, eu fico tão feliz de ver você. Gente, sinceramente, eu vivia no ateliê do pai dele. Sim. Meu amigo da vida inteira, a mãe dele, minha amiga. E eu via Antônio pequenininho, via Antônio crescendo. De repente, o cara... Ele ainda é jovem. Você tem 22 anos, né, Antônio? 22 anos. Mas você começou quando? Quando que você montou a sua primeira galeria? A minha primeira galeria eu tinha 16 anos de idade. O cara tem empreendedorismo na veia, né? Não tem como falar. Foi no Gilberto Salomão e eu tinha um sócio, eu comecei a trabalhar aos 15 anos em uma ONG e a presidente dessa ONG, que é uma socialite muito conhecida aqui em Brasília, resolveu se desfazer de parte da coleção. Eu nunca tinha vendido ou comprado nada, mas como eu gostava muito de arte, tinha acesso a vários colecionadores pelo meu pai, falei, Ângela, eu gostaria de intermediar alguma dessas obras e ela me deu essa oportunidade. Você tinha 15 anos de idade? 15 anos de idade. E já tinha essa lábia toda? Eu já tinha uma lábia. Eu gostaria de intermediar aqui. A lábia eu tinha. Sensacional. E deu certo, aí conheci meu primeiro sócio, quando eu estava com esse acervo para negócio. Na época também eu tive a oportunidade de negociar o acervo de peças de um acervo de uma pioneira aqui de Brasília muito conhecida, a Vera Brandt. E foi dando certo. Aí meu sócio falou, eu sempre quis ter uma loja, uma galeria no Gilberto. Eu falei, não seja por isso, Gilberto foi um grande amigo do meu avô Salvador.
Eles eram muito próximos, Muito, né? muito. Os melhores amigos. Gilberto deu essa oportunidade de nós montarmos a galeria lá e as coisas foram caminhando e dando certo a partir daí. Mas começou com 16 anos. Maravilhoso. Quais os artistas que mais fazem sucesso na sua galeria? Olha, de artistas que já não estão mais daqui, né, dos póstumos, Antônio Poteiro, em Brasília, né, no mercado de Brasília, Antônio Poteiro, Roberto Bulemarx, que hoje também atinge 400, 500 mil reais. Deixa eu falar uma coisa, porque nós leigos estamos acostumados a pensar em Burle Marx fazendo jardins, um paisagista. Fala para mim um pouco, conta para a galera que o Burle Marx é muito mais do que um paisagista. O Burle Marx, ele, além de um paisagista, ele era um grande artista plástico, designer de joias, e as pinturas dele alcançam, assim, valores inacreditáveis. Um óleo sobre tela dele chega a custar 1,5 milhão, 400 mil, 500 mil reais. Então, ele é um múltiplo artista, vamos dizer assim, né? E conversando com uma pessoa que foi grande amiga dele, eu soube que ele era um grande biólogo também. Ele conhecia muito, muito, muito sobre biologia, sobre tudo. Ele era um gênio. E os trabalhos dele se destacam muito, né? Atos Bucão também, que era daquela mesma turma. O Niemeyer, que era um grande desenhista, né? Os croquis de Niemeyer hoje alcançam fortunas em leilão. Ele era genial. Burle Marx era um múltiplo artista. Incrível, incrível. Ai, esses artistas maravilhosos. E seu pai? Você vende bastante? Sim. Você vende obras do seu pai na sua galeria? Sim. Como que é? Eu tenho uma série de obras do meu pai na minha galeria. Muitos painéis também nós fazemos sobre encomenda, intermediamos para prédios, edifícios, para grandes escritórios. Papai só pinta Brasília, né? A ligação dele com a cidade é muito forte, é o tema de trabalho dele. Foi o que me fez também ter essa paixão por Brasília. E eu negocio, assim, eu brinco que é o pior artista para mim vender, porque nós temos brigas homéricas, porque ele fala que eu quero mandar no trabalho dele. Mas, como marchand, a gente acaba conhecendo o que o público mais gosta, o que o público tem mais interesse. E você faz encomendas pro seu pai? Faço encomendas. Faço e brigamos horrivelmente pelos temas dos trabalhos. Muito bom. Mas depois, quando dá certo e você vende super bem, ele gosta, né? Ele adora. Quando eu vou pagar, eu falo aí, tá vendo? Não valeu a pena fazer. Muito bom. Mas ele é meu mestre, ele me ensinou tudo, eu tenho uma gratidão muito grande a ele, né? Então, assim, tenho que respeitar também, porque para mim que sou um comerciante, né, que compro e vendo, muitas vezes eu perco um pouco a noção da sensibilidade do artista, isso é muito importante, eles têm isso. Como é que você vê o mercado hoje? O mercado hoje, após a pandemia, a gente teve um marco muito grande que, durante a pandemia, foi o leilão do Banco Santos, da massa falida do Banco Santos, e foi o que deu uma grande aquecida no mercado, porque as obras alcançaram valores astronômicos, trabalhos que em tese seriam vendidos por 50, 60 mil, alcançaram 250, 300 mil. Eu acho que o mercado de arte brasileira hoje está em grande expansão. Uhum. E é um investimento, né? Eu fico muito impressionado. Sim, isso é muito bom, porque, por exemplo, esse é um programa sobre empreendedorismo. Então, existem muitos empreendedores que, de repente, o negócio começa a rodar e faz muita grana, e aí, como é que vai investir? Existem aquelas formas mais, né, normaisinhas, imóveis, investimentos mais básicos, mas, gente, investir em arte é uma coisa impressionante. Por exemplo, eu fico vendo assim, esses artistas brasileiros, assim, Vicky Muniz, a própria Beatriz Milhazes. Gente, de repente, as obras dos caras... Bom, a própria Tarsila é muito engraçado, né? Eu tenho um grande amigo que comprou inclusive eu faço parte da curadoria da coleção dele em algumas peças. Ele comprou um desenho da Tarsila em setembro de 2019. O desenho foi exposto na Semana de Arte Moderna de 22. A gente negociou na época o desenho por 35 ou 45 mil reais. A avaliação de um desenho hoje como esse é de 1,5 milhão. Caramba! Então é uma margem de lucro. Quanto tempo? 3 anos. Em 3 anos? 3 anos. E assim, claro... Peraí, repete esses números. Repete o número. Ele comprou por quanto? E depois de 3 anos ele vendeu por quanto? Com comissão, com tudo, ele não vendeu. Ele custou 45 mil. Custou 45. Botando em valores altos o desenho. E agora, se ele quisesse vender... 1 milhão, 1,5 milhão. Caramba! Em 3 anos, tá vendo?
Você é empreendedor que está querendo investir, ó o mercado. Exatamente. Eu vou precisar dar uma pausazinha rapidinho, eu vou chamar o intervalo e a gente já volta, porque vocês viram que o papo hoje está incrível, né? Antônia Versa está comigo. A gente já volta. Pois é, eu tô aqui com esse cara incrível que é o Antônia Versa, que tem arte assim exalando por todos os poros, porque ele já nasceu num ambiente cercado de arte e ele tem de verdade esse olhar de quem sabe apreciar a estética e mais do que isso, sabe avaliar e sabe fazer com que isso vire lucro. Você falou uma coisa que me interessou muito. Além, então, de ser um empreendedor na sua própria galeria, você também ajuda pessoas. Você é um marchand encomendado? Isso, um marchand pessoal. Personal marchand. Eu faço a curadoria de algumas coleções. Uhum. De pessoas, assim, muito bacanas, grandes investidores, grandes colecionadores. É um privilégio. É um privilégio para você e para eles, que também vão lucrar bastante. Um pouco, é. A gente, é o mercado, são apostas, quando se tratam de artistas novos, vai muito do nosso olhar. E, assim, claro que toda coleção de arte, eu acho que ela deve ser montada através do seu olhar, do que você gosta. Meu sócio, o Roberto, me ensinou algo e a gente sempre faz quando chega algum cliente novo, por exemplo, alguém que está indo para uma casa bacana e quer começar uma coleção, a gente sempre pega um catálogo de leilão e entrega para a pessoa, geralmente para o marido e para a mulher, né? Enfim. E fala, gostaria que você marcasse com X o estilo de trabalho que tem nesse leilão, sem ver valor que você gosta, que você teria na sua casa, e sua esposa com uma bolinha, o que ela teria na casa dela. Aí, por exemplo, tem pessoas que vão totalmente naquela arte abstrata, aquele estilo que você tem que ter um olhar, cada um tem o seu olhar, outros vão no acadêmico, aquela coisa bem retinha, outros vão no impressionista. Dentro do que a pessoa gosta, do estilo que ela gosta, nós tentamos escolher bons nomes de bons artistas, né, com grande potencial de investimento e de qualidade, para ornar a coleção dela. Então a gente une o útil ao agradável, né, o gosto ao investimento. E eu imagino que essas pessoas fazem um investimento inicial, ficam felizes porque a casa delas vira uma belezura, né? Porque vamos combinar que, nossa, nada como ter uma obra de arte em casa. É um luxo, assim, extremo. E aí, quando passa 1 ano, 2 anos e a pessoa vê que aquilo ali virou um investimento real e forte, acho que as pessoas devem começar a pegar gosto. Exatamente. E eu acho que em algum momento pode até virar um viciozinho, assim, a pessoa fica instigada, querendo saber, querendo entrar no mercado também. Muito. Tem casos de clientes nossos que viraram até galeristas, de tanto que gostaram. É um vício, você acaba admirando, porque você consegue ter a arte em tudo. Né? Assim, você consegue ter arte na pintura a qual você olha, no tapete o qual você pisa, no talher de prata que foi feito por um prateiro inglês que você come, no prato, a arte está na comida, a arte você consegue respirar arte em tudo, se você quiser, na mesa, no mobiliário de design, em qualquer área você consegue respirar arte. Isso é muito interessante. Quando a pessoa toma gosto, ela vai querendo ampliar a coleção dela, ampliar os horizontes, ainda mais quando se junta a um investimento, né? Então, sem dúvida. Antônio, me diz uma coisa, eu imagino que a galera que está ouvindo a gente, vários jovens devem estar falando, eu também quero, sign me up, também quero ser um marchand, também quero ser um galerista. É claro que não é para qualquer um, a pessoa tem que ter já um talento, um olhar. Mas para quem tem isso, uma pessoa que queira fazer uma carreira, seguir uma carreira, tem espaço no mercado? O que você diria para essa pessoa, para ela, como que ela se prepara, como fazer uma trajetória de sucesso como a sua para quem está começando agora? Eu acho que é um mercado que tem muito espaço, tem muitos artistas bons, novos no Brasil, é muito impressionante isso. Eu acho que a pessoa tem que estudar muito, até o que eu falo para um artista. Né? Quando você vê um artista bom, uma pessoa que está começando a pintar e você vê que o trabalho dela tem qualidade, ela tem que estudar, ela tem que ler. Eu não estou falando que ela tem que se formar em artes plásticas, mas como um bom diamante, o artista tem que se lapidar, tem que conhecer todas as facetas para ver em qual ele se enquadra melhor. E nesse mercado é a mesma coisa. Estudo é muito importante, o conhecimento é muito importante. Claro que a pessoa tem que ter uma sensibilidade. Isso nenhum livro, nada didático vai te dar, isso só o tempo. Eu aprendi isso com os meus sócios também.
do alto dos seus 22 anos, o Antônio tem a coragem, desaforo de falar isso, só o tempo. O cara é bem sucedido desse jeito. Tudo bem que ele nasceu num ninho especial. Mas eu acho que, assim, o tempo, o estudo e, assim, muita questão do respeito, do seu nome, da forma qual... Sim. Ética. Da ética. Porque é um mercado que também tem um lado, um downside, que tem muita lavagem de dinheiro, tem muita, né? Tem um lado... Tem lavagem de dinheiro, é um mercado abarrotado de falsificações. Falsificações. Então, a pessoa tem que ter um olhar muito criterioso. Porque, por exemplo, ninguém surge com uma Tarsila do Amaral do nada. Eu encontrei um óleo sobre tela da Tarsila. Existe toda uma história por trás disso. Existem registros, existem a história do quadro, de quem ele foi, de quem ele pertenceu, onde ele estava, até ele chegar na nossa mão. Né? Então, assim, eu tenho lá na galeria a gente tem obras que são datadas, não da Tarsila, mas de outros artistas, por exemplo, Eliseu Visconti, que são do início do final do século XIX, de 1800. Então, esse quadro passou por uma série de pessoas antes de vir para a nossa mão. E essa pesquisa é muito importante. Né? A ética, a seriedade, e ainda assim, com todo esse olhar minucioso, você ainda está sujeito, às vezes. Você acha que hoje, com toda essa tecnologia, é mais fácil você garantir a autenticidade de uma obra? Eu acho que hoje é muito mais fácil, porém hoje o mercado anda com muitas falsificações. Muitas. Entendi. Então, assim, por um lado, a tecnologia ajuda... E atrapalha. Ajuda e atrapalha. Porque a pessoa hoje, antigamente, para se falsificar uma obra, você tinha que ir no museu, fotografá-la, olhá-la, medi-la. Hoje em dia, com a internet, você consegue ver a assinatura do artista, você consegue ver a tinta que o artista usava, a técnica que ele pintava. Então, para um falsificador, também é muito mais fácil, mas também para um pesquisador é muito mais fácil de se descobrir. E inteligência artificial? Porque agora eu tenho visto, assim, os artistas, por exemplo, Hollywood estava em greve até agora há pouco, porque simplesmente ia substituir os atores, você faz qualquer... A inteligência artificial forja imagens com muita facilidade. Nesse mercado também, qual é o perigo, qual é a ameaça que a gente está vivendo nesse momento? Eu não sei a questão da ameaça, mas é assustador. É assustador você chegar para um computador e falar assim, pinte um óleo sobre tela do Van Gogh que eu nunca vi, e ele pintar com todas as características de Van Gogh. Então, eu acho que é algo que dá muito, assim, em mim dá muito medo, porque é uma área... muito obscura ainda virão misteriosa. Muitas coisas. Misteriosa. É uma área misteriosa. A gente tem também artistas que já estão explorando essa área, como Cristos Nóbrega, que fez uma exposição maravilhosa, é um artista brasiliense, envolvendo, né, criticando, de certa forma, essa questão da inteligência artificial, mas é uma área muito misteriosa. E essas novidades, assim, por exemplo, tem alguns museus que já estão com umas telas, eu vi outro dia uma imagem saindo, quase que uma nuvem. O que você acha dessas novas formas? Eu acho isso surreal. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, tem uma exposição no CCBB de Brasília do Portinari, com a curadoria do Marcelo Dantas, que hoje é o maior curador do Brasil, eu acho, que é fantástico, que ele não usa inteligência artificial, mas ele mistura a tecnologia à arte. Então, a sensação, tem um espaço em qual você cheira o café e vê as telas de Portinari refletidas ao fundo, você consegue entrar um pouco no imaginário do artista. Eu acho que essa tecnologia fornecer isso para o povo, para os estudiosos, para o público em geral, é fantástico. É um novo mundo. É um novo mundo, realmente. Eu fui na inauguração e eu estava com o filho do Portinari e ele me olhando, mostrando e fazendo comentários. E eu, assim, praticamente de babador, porque é tanta coisa incrível. Eu vi, inclusive, uma das peças, uma curiosidade, gente, dessa específica exposição, que era Portinários Raros. Então, são coisas que não são geralmente... expostas. Exatamente. E aí tinha uma que era um desenho que parecia um Big Brother, que era uma janela e aí um olhar de fora, só que ele pintou muito antes de George Orwell ter escrito. Totalmente. Aí eu fiquei pensando, gente, é fascinante. É inacreditável. Porque a gente não sabe quem influencia quem, o que. Será que George Orwell viu um Portinari? Ou será que não? Será que existe um inconsciente coletivo e essas ideias vão brotando? Ai, é surreal isso, é surreal. E a arte nos proporciona isso. Isso eu acho fantástico. Por exemplo, muita gente acha que o surrealismo começou com Dalí, mas a gente tinha Ismael Neri, que é um artista que eu tenho que é na coleção do meu avô, que é um dos artistas hoje mais caros também do Brasil, que fazia o surrealismo muito antes de Salvador Dalí. Então a gente não...
eu fico pensando nisso, será que Dalí viu Ismael Nery, ou se está no inconsciente de cada um? Isso é surreal, isso é incrível. E a arte nos proporciona isso. É maravilhoso. O que você... Eu sou total do impressionismo. Eu fico louca com os Van Goghs, eu fico louca, eu fico realmente inebriada. Qual é a sua preferência? Olha, eu não tenho um estilo de coleção próprio, mas eu particularmente sou muito fã do modernismo, um grande fã pelo meu avô, pela história da minha família, mas você citou o impressionismo. Um dos meus artistas favoritos, não como investimento, mas como beleza, como traço, é o Manuel Santiago, que é o pai do impressionismo brasileiro, e eu sou encantado com as obras dele, com o estilo de trabalho dele, com as cores, como Van Gogh, que você falou. Antônio, eu estou encantada com você. Porque como é que um garoto de 22 anos tem essa cultura toda? Fala de novo esse nome, porque eu nunca nem ouvi falar. Olha, desculpa a ignorância, mas eu tenho que compartilhar, para as pessoas verem a diferença, o desnível de preparo. Porque é isso, para o cara ser um sucesso como galerista, não é qualquer um. O cara... Quem que é esse? Manuel Santiago. Manuel é um artista Santiago. que faleceu na década de 90, ele nasceu no início do século XX, vinha de uma família muito rica, é um artista amazonense. Amazonense. Ele retratava, brincavam que por ele ser de uma família rica, ele não via as tristezas do mundo. Então ele era impressionista, o azul do Rio de Janeiro que ele fazia. É uma coisa assim, de chorar. Eu me emociono quando eu vejo as obras dele. E ele é considerado o artista da felicidade, é o primeiro impressionista brasileiro. É incrível. Gente, vamos estudar esse Brasil, né? Porque cada artista mais maravilhoso e cada história mais incrível. Antônio, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Foi tão interessante a conversa que voou. Mas eu vou querer que você volte aqui, porque eu quero terminar a nossa entrevista falando da grande novidade que nos espera, que você está preparando para Brasília e para o Brasil. Uma galeria incrível. Conta pra gente. Eu e meu sócio Roberto Corriere estamos preparando um novo projeto. O mercado mudou de espaço, um espaço muito maior, num centro modernista aqui de Brasília, em frente a uma praça icônica, e são 430 metros quadrados. Em março nós estaremos abrindo. Quanto mistério! Uma praça icônica, numa obra, isso também é incrível, né? Porque Brasília é um museu a céu aberto, né? Ela nos proporciona isso. Os prédios são monumentos, são obras de arte. São. Então você vai ter uma galeria dentro de uma obra de arte? Exatamente, o andar inteiro. Vai ser muito bacana. Então em março eu vou te chamar de novo. Com certeza, estaremos juntos sempre. Combinado. Obrigada, querido. É um prazer enorme. Obrigada por estar aqui. Eu queria só que você finalizasse, então, dando um recadinho para quem está em casa, querendo empreender nesse mercado, para a gente finalizar com chave de ouro. Olha, eu acho que a gente tem que só acreditar, estudar e acreditar. E trabalhar. Se você trabalhar, se você acreditar, assim, eu não me imaginava estar onde eu estou hoje com essa idade, mas eu sou muito grato a Deus e acho que quem acredita sempre alcança. Eu acho que o foco de tudo é isso. Amei. Obrigada, querido. Prazer. E para você que está em casa, beijinho também, porque hoje eu vou sair daqui inspiradíssima. Beijo grande. Boa noite.